Olá, eu sou Arthur Cabral e irei apresentar o trabalho intitulado O efeito da pluviosidade sobre os teores de fenóis totais e taninos em uma espécie arbórea da caatinga. Logo, é importante contextualizarmos um bioma de floresta tropical sazonalmente seca, que apresenta condições como baixa disponibilidade de nutrientes no solo, baixas precipitações interanuais e altas temperaturas. A caatinga, sendo o maior núcleo de floresta tropical seca que temos aqui no Brasil, apresenta essas condições que impulsionam adaptações nos organismos vegetais presentes, como caducifolia, adaptações morfológicas foliares, armazenamento de água em tecidos e o principal tratado aqui, a produção de compostos de defesa. Outro sim, o uso do recurso vegetal pelo homem na Caatinga é bem característico pelas comunidades que vivem naquele local e fazem uso desses recursos vegetais, como a casca ou as folhas, mas geralmente as cascas que estão disponíveis durante todo o ano, seja em períodos de seca ou de chuva, diferente das folhas que majoritariamente estão disponíveis em períodos de chuva. O uso desse recurso pode ser tanto comercial, como também pode ser o uso mais local na medicina, tirando proveito dessas propriedades bioativas desses recursos. Logo, também é necessário a gente pensar como as perspectivas futuras estão. Temos um cenário de mudanças climáticas apontado por outros estudos que vão influenciar nessas condições ambientais, como o aumento nas temperaturas e secas mais recorrentes nesse tipo de ecossistema. Se faz válido pensar como fica a dinâmica dessa produção de compostos de defesa. Para isso, pegamos a espécie de estudo, a Comifera leftovefluus, que possui as adaptações características citadas aqui como principal, a produção de compostos de defesa, e também tem seu uso medicinal atrelado a isso. O objetivo desse trabalho foi avaliar o teor de fenóis totais e taninos nas cascas de Comifera leftovefluus em um gradiente de precipitação. O estudo foi conduzido no Parque Nacional do Catimbau, nas instalações do PEL de Catimbau, projeto ecológico de longa duração, que tem parcelas em diferentes precipitações, variando de 400 a 1.200 milímetros por ano. As amostras consistiram em cascas de Comifera leftovefluus que foram pulverizadas e passaram por uma extração metanólica para seguirem o protocolo de Amorim e colaboradores, criado em 2008, que determina os teores de fenóis totais e taninos pelo método de Folden-Cotter. Dos resultados que obtivemos, o teor de taninos e fenóis totais diferem entre as precipitações, onde também observamos uma faixa ótima para a produção desses compostos fenólicos, como a precipitação de 888 milímetros, onde tivemos um pico nesse teor de compostos de defesa, o que vai contra a teoria de disponibilidade dos recursos, em que ela cita que, em condições de menor disponibilidade de recursos, vamos ter uma maximização da síntese desses compostos de defesa. Outro sim, a proporção entre taninos e fenóis totais diferiram de acordo com a precipitação, sendo que não observamos diferença nessa produção de taninos e fenóis totais entre taninos e fenóis totais na precipitação de 578, o que indica que a maior produção da planta nessa precipitação foi de taninos, visto que taninos está dentro dos compostos fenólicos totais. Outro caso interessante que vimos nos nossos resultados foi a proporção entre taninos e fenóis totais, de acordo com a pluviosidade, o que vimos que dentro deste gradiente, taninos representou 80% da produção dos nossos compostos fenólicos, o que indica que o que pode ser explicado que taninos como apresenta-se como uma defesa de baixo custo, visto que não é um composto que usa nitrogênio na sua base, e pode ser mais viável ter essa produção de taninos em condições mais adversas, como visto na parcela de 578 milímetros. Logo, os principais achados foram que vimos a produção de compostos fenólicos em menor em parcelas com menores precipitação. Os resultados que obtivemos indicam que tem sim um efeito da pluviosidade entre os teores de taninos e fenóis totais, e sobre o cenário de mudanças climáticas, nós podemos ver que a precipitação pode se apresentar como uma diversidade no desenvolvimento, né, fisiológico e ecológico dessas plantas, atrapalhando alguns das suas produções de compostos de defesa.